Sejam muito bem-vindos ao canal Emissão Bonsai. Aqui é Márcio e hoje eu vou estar falando sobre pinheiro negro, mais especificamente sobre a técnica Metsumi, que é a técnica de pinçagem das novas velas, dos brotos que começam a aparecer na primavera. Então agora estamos no começo da primavera, estamos falando de Florianópolis e as plantas já estão com uma brotação intensa. A gente vê o pinheiro negro, esse aqui pinheiro vermelho, também com uma brotação bem forte. E vamos ter que fazer algumas intervenções. Para quê? Para manter essa copa densa, compacta e sem se esticar muito. Esse é o grande segredo do bonsai. E o pinheiro negro é uma das espécies mais relevantes, mais conhecidas no mundo do bonsai. E esse tipo de técnica é muito importante. Então, basicamente temos 4 técnicas de podas no pinheiro negro. A primeira, Metsumi. Depois do corte das velas, essa brotação ela vai ramificar. E muitas vezes nascem vários brotos. Aí vem uma segunda técnica chamada Mekaki, que é a seleção desses brotos. Depois que a vela se estende, a gente faz o Mekiri. E por último, lá para o outono, começo do inverno, a gente faz o Hanuki, que é a limpeza das velas antigas. Mekiri e Hanuki, nós temos outros vídeos aqui no canal e você pode conferir lá, tem detalhes sobre como fazer essa técnica. Hoje vamos falar sobre Metsumi. Acompanhe! Então vou mostrar aqui diferentes situações, né? Algumas que estão com a brotação mais inicial, como essa, ó. A gente vê esse pinheiro negro. Tem esse tipo de vela, ó. Esse tipo de vela é a vela inicial, a vela da primavera, que a gente faz o Metsumi. Nessa outra aqui, esse é um pinheiro vermelho, mas ele também é um pinheiro de 2 brotações anuais. Só que a gente já vê aqui uma brotação mais adiantada. Você vê que ela já está, olha aqui. As velas já estão abertas, como a gente diz, olha aqui, essa já está se esticando. Então para essa aqui já é a técnica do Mekiri que a gente vai fazer. Por quê? Passou um pouquinho do tempo, né? A mesma coisa esse outro pinheiro negro, que a gente vê que tem algumas velas que ainda estão fechadas, ou seja, ainda não tem muitas agulhas, ó, tá começando a abrir. E outras que já estão abertas. Olha essas aqui se esticando. Então vamos falar sobre essas diferenças e como tratar cada uma dessas plantas em cada momento do ciclo vegetativo. Olha aqui como já abriu bastante, só que ainda tem algumas outras velas iniciais, né? Então essa é a diferença desse tipo de vela já aberta e dessa outra mais inicial, né? Então temos bastante trabalho aqui. E é isso, acompanhe. Vou falar tudo para vocês hoje sobre a técnica do Metsumi. Bom, como lidar com o pinheiro negro? A gente vê que a gente está no começo da primavera e essas velas já estão se estendendo. Caso a gente não faça essa poda, o que vai acontecer? Esse galho ele vai se estender, ele vai começar a subir, ele vai parar aqui assim mais ou menos. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que a planta seja mais compacta, que as folhas, ou seja, as agulhas, se diminuam, fiquem pequenas e os entrinós, que é a distância entre uma brotação e outra, seja curta. Então para isso a gente tem que fazer algumas técnicas. Bom, esse exemplar aqui de pinheiro negro já está um pouco adiantado em relação à abertura das velas. Comparando com as outras plantas que eu tenho aqui, essa e algumas outras já estão mais adiantadas. Isso é normal, cada espécie ou cada indivíduo tem o seu tempo, né, e responde de uma forma. Bom, o Metsumi basicamente é uma pinçagem de velas a fim de equilibrar a energia. Então a gente vê que no ápice
aqui nesses galhos mais altos, a gente tem uma força maior de brotação do que os galhos baixos. Tá bem nítido aqui nessa planta, a gente consegue mostrar. Eu vou chegar até um pouco mais perto para que vocês entendam, né, que existe uma diferença de força nessa planta. Então cada galho tem a sua brotação e a força maior está no ápice. Então o que a gente faz? A gente corta parte dessas velas ou corta a vela toda, onde está forte, onde a brotação está média, o vigor está médio, a gente corta um pouco menos. Então ao invés de cortar metade, por exemplo, a gente pode cortar 1/3. E aonde a brotação está fraca, por exemplo aqui, né, essas brotações mais embaixo, a gente não mexe. Então o objetivo aqui é realmente equilibrar a energia dessa planta. A gente não tem por que tirar todas as velas, mas a gente tira as mais fortes. Ou corta metade, ou corta até 2/3 dessa vela. Basicamente o Metsumi, a gente tira essas brotações antes que as agulhas se abram, né? Que é o caso dessa aqui, por exemplo, que ainda não se abriu, né? Essas que já se abriram, a gente vai fazer do mesmo jeito, só que a técnica é chamada de outro nome. Esse seria já o Mekiri, tá? O Metsumi, propriamente dito, seria quando a gente vai pegar esses brotos ainda jovens e vai pinçar, vai fazer uma seleção. No caso dessa aqui, tá mais propícia para a gente fazer o Metsumi. Então vamos focar nessa aqui. E essa aqui, que é o Mekiri, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá? Então basicamente é a mesma coisa. A gente vê que esses galhos mais baixos tem uma brotação mais fraca, né? Você vê que as velas ainda não estão se alongando, tá bem inicial, então a gente não mexe. Enquanto no ápice a gente vê uma brotação bem forte aqui, e é esse o vigor que a gente tem que tirar para equilibrar a planta, né? Apesar que esse galho tá bonito, mas a gente pode tirar uma pontinha. Então olha aqui, ó, a brotação aqui, a gente vai tirar essa pontinha com a mão mesmo, né? Olha só uma pontinha. Por quê? Porque a gente quer que ramifique, né? Então, em cada uma dessas agulhas tem o potencial de se tornar um galho. A gente quer que ramifique. É isso que a gente vai fazer. Então, onde está mais forte, a gente vai e pinça. Ó, aqui eu tirei só a pontinha, ó. Só a pontinha. E a gente faz isso em toda a planta. Então, onde está forte, tira a agulha. Aqui está mais forte também. Olha só como está mais forte. Essa vai se esticar. Então a gente faz uma seleção. Tem um brotinho do lado. Esse eu vou deixar. Tirei só o mais forte. Aqui, tô vendo que dá para tirar um pouco mais desse galho mais alto. E é isso. Então a gente vai equilibrar a força da planta dessa forma aqui. Tira só o que é mais forte, deixando... Ó, isso aqui tá bem forte, tá se estendendo muito. Vamos tirar. Então vou mostrar mais de pertinho. Olha só, então vou mostrar onde nós cortamos. Aqui, ó, tá vendo? Essa vela estava bem esticada, eu tirei metade dela. Tirei com a mão mesmo, pinçando. Tá? Essas partes baixas eu não tirei nada. Mas onde eu vi que estava se estendendo um pouco, aqui tinha uma vela, aqui. Ó, aqui eu vejo que tem uma um pouquinho mais forte. Dá para chegar aqui assim, ó. Dar uma beliscadinha. Essa beliscadinha, essa pinçagem, Metsumi em japonês, ela é importante para equilibrar o vigor da planta. Olha essa como tá forte. Essa já passou um pouquinho do momento do Metsumi. Então a técnica aqui vai ser o Mekiri, mas vamos fazer do mesmo jeito.
A ideia é equilibrar e todos esses galhos que estão se estendendo a gente vai encurtar, todos. Aqui você vê que tem um curtinho e um comprido. Eu posso tirar todos os compridos e deixar só o curtinho aqui. Então a gente tira os mais fortes e deixa os mais fracos. Bom, vou mostrar aqui mais detalhe desse pinheiro negro. Essa planta aqui foi transplantada recentemente, coisa de uma semana atrás. E aí nesse caso a gente atrasa o Metsumi. Por quê? Porque ela precisa desenvolver a parte aérea para desenvolver raízes também. Como eu tirei poucas raízes, não tirei muito não, ela estava num vaso pequeno, eu acabei fazendo uma seleção bem de leve, Metsumi leve, onde estava mais forte. Então a gente vê que as velas estão se abrindo e eu poderia tirar mais, fazer um equilíbrio maior. Só que como foi feito o transplante, eu fiz bem levemente e assim vai ficar. Para mostrar a brotação, essa é a primeira brotação primaveril. Olha só quantos brotos a gente tem, saindo quase do mesmo ponto. Eu poderia tirar aqui aqui que é forte, só que eu vou preservar. E aqui esse pinheiro vermelho, a gente vê porque o nome é pinheiro vermelho, né? Você vê que a vela é diferente, tem uma coloração diferente. Vou tirar isso aqui. Olha como é vermelhinho por dentro. E também a casca, né? É chamado de pinheiro vermelho também por conta da casca e por conta da vela que é mais avermelhada. Então de cara a gente vê que tem uma brotação forte no ápice e já mais fraca aqui embaixo. Então a gente preserva essa brotação baixa aqui, tira só as extremidades. Aqui, ó. Tinha uma brotação forte aqui, mas o meio dela não tá tanto. Então onde é a extremidade dá para podar mais, né? Podar com mais vontade. Olha só aqui, ó. Galhos fortes. Esse aqui eu vou tirar bastante. Também é um desenho, né? Quero que seja mais compacto, eu tiro mais. Eu quero que se estenda um pouquinho, eu deixo. Olha só, isso aqui eu vou tirar bastante. Tem que saber o que eu vou fazer, né? Olha só, então a gente tem 1, 2, 3, 4 brotos. Olha o compridão aqui, ó. Vou lá e tiro o compridão, ele não precisa, ó. Nesse caso eu tirei mais do que a vela. Eu tirei o galho todo. Por quê? Porque eu tenho bons substitutos aqui. Olha, galhos bem baixos. Eu não preciso manter algo assim que esteja saindo muito da silhueta, esteja muito comprido. Olha aqui. Ó, extremidade eu tiro, olha quanto galinho que eu tenho aqui. Tiro toda a extremidade. Isso se repete por toda a planta. Essa parte de trás da planta. Então se o ápice está aqui, eu não preciso de galhos tão altos. Então aqui eu vou tirar bastante, ó. Aqui eu vou tirar também o galho todo. Esse outro também. A ideia aqui é baixar. Ó, brotação forte. É uma área que eu quero baixar. Eu posso até vir aqui com araminho, ó, e direcionar esses galhos. Galho forte, olha, tira todo esse galho forte na extremidade, tira. Olha isso aqui como tá forte, eu tenho outro embaixo que também tá forte. Então esse eu tiro todo. Tirei a vela toda e mais um pouco. E essa que tá forte eu vou tirar metade, ó. Tira só a partezinha de cima. Então aqui embaixo a gente vê o que sobrou do broto aqui da vela, e a gente vê que tem algumas agulhinhas ainda. A gente vê que tem uns risquinhos. Isso aqui vai se tornar agulhas. Então a gente deixa pelo menos uns 2 pares. Onde a massa está mais densa aqui também a gente pode tirar um pouco de agulha e aliviando, alivia o peso. Como eu tenho bastante prática, eu faço rápido.
Mas é sempre bom fazer olhando, vendo se está saindo o par direitinho, se não vai ficar uma das duas. Mas eu faço de uma forma um pouco mais rápida aqui, até porque tem bastante planta para mexer. E essa poda é uma poda rápida, né? Uma poda de seleção. Ó, abre espaço para entrar ar, para entrar sol. É isso que a gente quer. Uma poda mais refinada merece assim olhar bem para frente da planta, para o desenho dela e ver o que tem que mudar, né? Nesse caso, essa é a frente dela. Ela está um pouquinho inclinada, poderia estar um pouquinho assim, ó, para frente. Olha, isso aqui também está muito comprido esse galho. Eu posso já ir tirando uma parte. Não vou tirar tudo, mas ó, extremidade eu tiro. Ó, muito comprido. Esse aqui é comprido, tira. Esse aqui tá fraco, então a gente deixa, ó. Aqui dá pra tirar mais, ó. Vou tirar um pouquinho mais. Pronto. Sempre pensando em equilibrar a planta. Então, onde está mais forte, onde tem mais vigor, a gente dá uma forçada a mais. E esse pinheiro vermelho aqui, ele é molinho, né? As agulhas, ó, não pica tanto. O pinheiro negro você já sente. O pinheiro vermelho ele é mais molinho. Então é basicamente isso. Metsumi no pinheiro vermelho. Então, dando continuidade aqui, o Metsumi é uma técnica muito importante, mas é uma técnica que a gente faz assim na manha. A gente não vai lá e tira tudo, a gente vai tirar só o que está se sobressaindo, o que está muito forte. É um equilíbrio. Então, assim, é um trabalho rápido. Diferente de outros trabalhos que a gente faz no pinheiro negro, esse é um trabalho rápido, curto. A gente não precisa selecionar tanto as agulhas, apesar que pega a agulha que está mais velha, dá para tirar também, né? Essa aqui é a técnica do Hanuki. Geralmente a gente faz no outono, no inverno, e chega nessa época elas já estão mais equilibradas, né? Com poucas agulhas velhas, né? Mas é isso, a gente não precisa tirar muito, mas um pouquinho é legal fazer um equilíbrio, até para que entre mais sol, entre mais ventilação nesses brotos novos, esses brotos novos que estão se abrindo agora na primavera. Pronto, eu não vou estender muito. Ó, aqui eu vejo um brotinho forte também, vou tirar, mas os mais fraquinhos estão aqui. E é assim que a gente vai equilibrando a planta. E as partes internas acabam se desenvolvendo, enquanto as extremidades vão perdendo a força. Então nessa outra aqui, essa eu já fiz na verdade, né? Então eu estou trabalhando essa planta para ser a parte baixa toda o bonsai. E aqui a parte de cima vai ser um galho de sacrifício. Então eu deixo forte mesmo. Não estou mexendo, não estou preocupado com a estética desse galho aqui de cima, porque ele vai sair. Mas a de baixo sim, me importa bastante. Então eu vejo que tem alguns galhos que estão fortes, mas essa planta ainda tem que se desenvolver. Ela ainda está muito inicial, né? Mas ela tem uma base excelente, tem esses galhos baixos, tem bastante galho. Então dá para selecionar isso com o tempo. Por enquanto, ela está bem. Bom, então esse aqui, que está mais comprido, para esse aqui eu vou pegar uma tesoura. Pronto, tesoura na mão.
Então, olhando as partes baixas, a gente vê que tem muito menos vigor do que a parte de cima. Então, o que a gente vai fazer aqui é equilibrar, né? Então, eu tô vendo que tem uns galhos que se estendem. Ó, tirei só a pontinha. A pontinha com um pescocinho, né? Então, ficou ainda metade da vela. Ó, aqui é onde tá forte. Tiro metade da vela, ó. Tem uma brotação embaixo aqui. Então esse pescoço aqui a gente não quer, vamos tirar. Eu sempre corto na diagonal. Aqui veio junto a flor, né? Ó. Aqui dentro tá cheio de pólen. Como é uma planta que se autofecunda, então esse pólen ele entra em contato com a pinha, que é o feminino, né? A flor feminina. E elas se autofecundam, né? Gerando sementes. Então, onde está a força média, a gente tira pouco. Ó, esses galhos de baixo, ó, estão bem mais fracos, mas já estão se estendendo, então vamos tirar. Pronto, olha como tem agulhas ainda muito compridas. A gente pode tirar também. Lembrando que são pares, então a gente tira as duas, né? Não pode tirar só uma. É um par de agulhas, né? Tira sempre o par. Então pronto, a gente já tem um galinho bem bonitinho aqui. Ó, bem limpinho, pronto para receber essa brotação. Aqui, ó. Galho bem esticado, tira, mas ainda ficou um pedacinho. Aqui também vou tirar só a pontinha. Também. Então você vê, essa técnica é o Metsumi, aquela que a gente tira com a mão. E essa aqui já está mais aberta, mais comprida, que a gente tira com a tesoura, é o Mekiri. Olha essa, como eu tirei. Tirei bastante, né? Ela tem um pescoção, mas a gente quer que a planta fique baixa. Então isso vai se repetir por toda a planta. Ó, a planta sempre. Vou deixar. Vou tirar mais, vou tirar mais. Então é isso, essa é a hora de não ter dó. Olha aqui, a gente tem 2 brotos saindo do mesmo lado. O que a gente faz? Esse aqui dá pra ver que vai se estender mais. Então eu tiro inteiro. Deixa as outras, ó, tem uma pequenininha aqui e tem uma maiorzinha aqui. Essa maior também daria para eu cortar, mas eu não vou cortar porque o galho tá fino ainda. A gente quer deixar engrossar. Olha isso aqui, vou tirar inteiro. Tirei a vela toda. Forte, né? Olha aqui. Essa parte forte da planta. Tira, ó, tá médio, tirei metade da vela. Onde está muito forte, eu tiro a vela toda. Aqui está forte. Ó, só pontinha. Só pontinha. E aqui nós temos essa formação, que está mais para uma florada do que uma brotação de velas. Esse é o pinheiro negro. Esse é o pinheiro negro corticosa. Nishikimatsu. E olha como brota. Então esse aqui são os estróbilos masculinos. Essa aqui é uma planta monóica, ou seja, é uma planta que gera os seus sistema reprodutivo masculino e feminino. É uma planta que se autofecunda, né? Isso aqui é o estróbilos masculinos. O feminino é a pinha. Aqui temos outra situação. Uma brotação mais jovem. A gente vê esse tipo de broto aqui, ó. Já são brotos de velas. Nesse caso dá para fazer um Metsumi. E essa outra que já foi feito o Metsumi. Então o que ficou aqui de velas são esses brotos aqui, né? Então, ó, 3 pinheiros negros
em situações um pouco diferentes, apesar de todas estarem brotando, essa brotação forte primaveril. Bom, e se você gostou do vídeo, deixa um like, comente aí, você tem pinheiro negro, você gosta? Você já fez o Metsumi esse ano? Compartilhe com os amigos e é isso aí. Tenha um ótimo dia, valeu!